Meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Eu chamo também de meus estudantes, né? É uma alegria estarmos de volta, tá bom? Eu acabei de gravar a mensagem de quarta-feira para o YouTube e aí senti também de aproveitar esse momento e gravar uma mensagem aqui para os nossos estudantes. Você sabe que todos os sábados eu divulgo um vídeo chamado Fazendo a Obra de Deus com Excelência. O meu grande desejo, e nós vamos conseguir fazer isso, é ter um grupo no Telegram para eu poder mandar mensagens para essas pessoas que desejam fazer a obra de Deus, preparar discípulos em todas as partes, independente do estado da cidade que você estiver. Esse é meu sonho, meu desejo. Claro, talvez seja um pouco difícil criar um grupo, porque eu não gostaria de grupo, porque acaba tirando a privacidade. Nós estamos trabalhando breve no sistema, vou chamar de sistema, que eu não quero revelar agora o que vamos fazer, em que nós vamos ter nós vamos ter como você entrar para acompanhar a mensagem do pastor e você vai ter a sua privacidade. Eu vou saber que você está lá, mas outras pessoas não vão saber que você está lá, porque às vezes questão de, como eu chamo isso? É privacidade mesmo, né, que chama? É privacidade, liberdade. De repente alguém, vovó fulano aí e tal, e não tem nada a ver. Eu acho que nós somos pastores, e pastor é o mesmo que instrutor, e temos a unção para ensinar, e Deus deu essa graça para a gente. Então nós precisamos preparar discípulos, né? Então, às vezes as pessoas, o pastor tal estava assistindo, então eu quero uma forma que todos possam assistir, seguramente sem ser interrompido, né? Ou interrogado, enfim. Tem pastor que tem umas coisas, né? Tipo assim, não sei se você conhece pastor assim. Se você é membro da igreja X, você não pode ir na igreja Y. Se você é membro da igreja tal, você não pode assistir o programa do tal. Se você pertence à igreja tal, você não pode ir na igreja tal. E no céu, como é que vai ser? Você acha que essas pessoas elas vão para o céu? Ou você acha que elas estão preparando as pessoas para irem para o céu? Porque no céu só vai existir uma igreja. E aí? Se eu disser que a minha igreja aqui na terra é melhor, lá no céu só vai ter uma igreja. E nessa igreja vão congregar aqueles fiéis de todas as denominações aqui na terra. Então não existe uma denominação que seja a detentora do poder. Existe uma ideia na igreja que eu fiquei muitos anos e eles falam assim, que se Deus chamar você para o ministério, você tem que ir para um lugar onde ninguém te conhece. Eu falo, mas essa ideia não é verdadeira, porque imagina, eles mesmos, né, quando não continuaram fazendo a obra inicial, continuaram trabalhando na mesma cidade, né, Rio de Janeiro, dando um exemplo, né? Dando um exemplo. Então, eu acho que ninguém detém o monopólio da Igreja de Cristo, embora alguns pastores querem deter o monopólio, como se eles tivessem o monopólio, dizer, se você pregou numa cidade, você não pode voltar. Eu acho que assim, preste atenção comigo. Vamos dizer que você passou numa cidade e foi muito usado por Deus naquela cidade. Eu acho que você não pode voltar naquela cidade para fazer o contrário do que você fez. Imagina, você era uma bênção naquela cidade, todo mundo te respeitava como um grande pastor, te tem como um grande pastor, agora você volta nessa cidade como um alcoólatra, como uma pessoa totalmente doidona. Você não pode voltar nessa cidade para abrir uma boate, para abrir uma casa não que tenha nada contra boate ou casa de show, mas tipo assim, percebe que não faz coerência com o que você fez antes. Agora, se você volta naquela cidade para pregar o evangelho, seja em qual igreja que for, meu amigo, fica nessa de pastor, porque pastor, tem uns pastores que acham que detém o monopólio. Não detém o monopólio. O monopólio é Cristo. Cristo é o único Senhor da igreja. Cristo é o único Senhor da igreja. Nós cuidamos, nós somos servos da igreja de Cristo. Nós que somos chamados para ser ministros, nós somos servos da igreja de Cristo, tá? A nossa missão é de servo, para servir.
e não para se servir da igreja, porque hoje, infelizmente, tem muitos pastores que estão se servindo da igreja. Esta é uma das razões porque nós queremos treinar aqueles que querem que um dia no futuro irão trabalhar conosco, para eles não trabalharem com essa ideia de se servir da igreja, e sim servir a igreja de Cristo. Servir quer dizer cuidar, nutrir, atender, orar, acompanhar. Isso é servir, tá bom? Dar a vida pelas ovelhas. Dar a vida pelas ovelhas. Eu conheço pastores que, se um membro pedir para ele orar mais de uma vez pelo mesmo problema, ele fica bravo. Ele fala assim, mas eu não já orei, mas você não tem fé? Não vou orar de novo não. Algumas vezes em São Paulo, eu via os pastores maltratar os membros. Mas a senhora não tem fé? Já orei para a senhora já recebeu a oração do fulano, do beltrano, do ciclano, e agora quer mais oração. E eu via isso, eu já algumas vezes chamei, vem cá senhora, depois senta aqui, qual que é o seu problema? O que a senhora precisa? O que a senhora necessita? Deixa eu orar por você. Deixa eu anotar o seu pedido de oração aqui, porque nós somos pastores. Nós temos que ser pastor. Ser pastor é o que cuida, é o que nutre, é o que acompanha, é o que preserva a vida, o que cuida de vida, o que cuida de almas, o que trabalha por amor às almas. Pastor é o que cuida, o que protege. Já houve casos, agora, por exemplo, na pandemia, nunca esqueço desse caso. Dentre tantos, mas vou colar esse que me veio à memória. A senhora chegou e fez a seguinte pergunta: pastor, eu tenho R$70 em casa. Agora eu estou na dúvida se eu compro gás ou se eu dou de oferta na igreja que eu congrego. Porque o pastor falou que tem que dar oferta, mas meu gás está acabando. O que o senhor acha, pastor? O que eu faço? Se eu comprar o gás, eu estou pecando? Eu falei, de jeito nenhum, irmã. A senhora pode comprar o gás. Pode comprar o gás. Deus não vai ter esse negócio de Deus ficar chateado porque a senhora deixou de dar oferta na igreja e comprou o gás. Né? Entende? Então, tipo assim, é uma coisa assim que as pessoas às vezes ficam meio presas, né? Presas. Então nós precisamos nos libertar das amarras dos homens e fazer com lealdade e fidelidade a obra de Deus. Na verdade, tem muita coisa que a gente precisa falar, né? Ensinar as pessoas. E essa senhora ficou tão feliz que ela falou assim, nossa, e ela falou, mas será? Eu falei, não, mas Deus não vai ficar chateado porque a senhora deixou de dar a oferta para a igreja e comprou um gás que a senhora está precisando para a família. Imagina qual seria o testemunho da senhora se o gás acabou, a senhora não fez o almoço, não fez a janta, não fez o café, e a sua família souber que a senhora deixou de comprar o gás e deu o dinheiro na igreja. Olha que mau testemunho que a senhora vai dar. Ela falou, é verdade, né, pastor? É verdade, mas não vou nem falar para o pastor lá não. Eu falei, não fala. Agora, essa é a minha opinião como pastor. E estou pautado pela palavra de Deus. Porque o amor fraternal vale muito mais do que caridade, vale muito mais do que obras. Não adianta você ter obra e não ter amor. Não é verdade? O que adianta você fazer tanta coisa e não ter amor fraternal? Amor para com os irmãos. Bom, pessoal, eu quero dar uma palavra hoje a vocês no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, tá bom? 1 Samuel, capítulo 2. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Nós temos aqui, dentre tantas mensagens, Ana fez a sua oração depois do nascimento de Samuel, e no versículo de número 11, quando Ana entrega o Samuel no templo, diz o versículo 1 Samuel 2, verso 11, então Eucana voltou para casa em Ramá, porém o menino ficou servindo ao Senhor, supervisionado pelo sacerdote Eli. O Samuel ficou servindo ao Senhor, supervisionado pelo sacerdote Eli. Só que o Eli não ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Verdade, pastor? Verdade. Embora ele já era o sacerdote, Eli já ministrava diante do Senhor, Samuel estava crescendo, mas Samuel não entendia a voz de Deus. Eu fico pensando, como é que pode o sacerdote ser servido durante tanto tempo, como Samuel o servia,
e ele não ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Tanto que quando Deus chamou Samuel, você vai perceber que por várias vezes Samuel ouve uma voz chamando Samuel, Samuel, e o Samuel levanta e vai até Eli e diz: o Senhor me chamou? O Eli está dormindo. Eli diz: não te chamei, meu filho, volta, vai deitar. Voltou, ouvi a voz: Samuel, Samuel. Samuel voltava, o Eli está roncando. Sacerdote, o Senhor me chamou? Aí depois que o sacerdote foi entender que era Deus que estava chamando Samuel. Quantas vezes nós também passamos por isso? Por causa de alguém que está na nossa frente, nós demoramos a ouvir a voz de Deus. É verdade. Vê se não tem alguém na tua frente tentando impedir você de realizar teu ministério. Às vezes tem alguém na frente, alguém diz que você não tem chamado, alguém diz que a obra se faz assim, se faz assado, que é desse jeito, que é daquele outro. Ah, meu amigo e minha amiga, se eu fosse ouvir, se eu fosse dar ouvidos ao que eu já ouvi, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Porque alguém sempre esteve na frente, tentando impedir com que eu fizesse algo grande para Deus. E durante muito tempo, sempre que a gente queria fazer e conseguia fazer, alguém botava lá embaixo. Às vezes, com desclassificação de palavras, às vezes falando coisas até ofensivas, sendo até palavras criminosas, né? Que hoje é crime, por exemplo, você criticar a cor da pele, criticar muitas coisas. Não vou nem entrar em detalhes, né? Então, será que não tem alguém na frente dizendo que você não tem chamado, que você não leva jeito? Alguém diz: você não vai ter chamado porque você é mulher. E daí? Deus usa homem, Deus usa mulher. Deus quer usar você, o vaso. Não importa se esse vaso está, né, como diz o Miles Monroe, se esse vaso está num corpo masculino ou feminino. O importante é o vaso do coração. Deus usa homem, Deus usa mulher, Deus usa o coração disposto. Mas de repente tem um Eli na tua vida que não está te ensinando a ouvir a voz de Deus. E talvez até você algumas vezes se sente desanimado, falando: eu acho que eu não tenho jeito não. Acho que eu não levo jeito não, pastor. Não sei, pastor José Maria, né? Aqui diz que Samuel, né, ficou no templo ainda menino, servindo o sacerdote Eli. Agora vamos lá. Vamos passar para o versículo, capítulo 3 agora, só para a gente olhar. Diz o capítulo 3: e o menino Samuel, o garoto Samuel, continuava servindo o Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Quer dizer, como é que você fica num lugar onde a palavra é rara e as visões não tem? Então o que o Eli pregava para as pessoas? Qual o ensinamento que Eli dava? Aí eu peço para você ler em mais de uma versão, porque a versão Revista Almeida Corrigida, ela fala esse versículo aqui, e a tradução dela dá a impressão que havia muito, mas na verdade havia escassez. A palavra de Deus era rara naquele tempo. E as visões, então, Deus não falava, não dava visões. E aí foi quando, certo dia, diz o versículo 2, certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. Quantas pessoas estão deitadas no aposento sendo servido por alguém? Alguém está ali para servir a Deus, mas a pessoa não entendeu que ela precisa, sabe, nós temos que ajudar as pessoas a desenvolver. John Maxwell diz assim: nós temos que viver num ambiente de crescimento. O que é isso, Maxwell? Num ambiente onde tem pessoas crescendo à nossa frente. Se eu sou um treinador de líder, eu não posso não fazer o que você faz, mas eu preciso treinar você para você desenvolver. O treinador técnico do futebol brasileiro, ele pode não ganhar como Neymar, ele pode não ter a mesma atenção de Neymar, mas ele é o técnico, ele está ali para poder valorizar o que há de melhor no jogador, explorar
o que há de melhor. Então, eu me sinto assim, que Deus chamou a gente para lapidar esses tesouros e colocar esses tesouros à disposição de Deus. E eu acredito que... Aí a pessoa fala assim, mas pastor, e se alguém crescer mais? Amigo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu acredito que quando a pessoa é de Deus, ela pode crescer muito, ela pode virar o mundo de cabeça para baixo, mas ela nunca vai desprezar as origens dela, ela nunca vai esquecer de onde ela veio, ela vai ser sempre grata aos seus pais espirituais. Paulo disse assim, embora nós tenhamos 10 mil professores, nós não temos muitos pais espirituais, nós temos um só pai espiritual, aquele que cuidou de nós, aquele que nos orientou. Então eu acredito que uma coisa interessante, amanhã Deus pode usar pessoas que nós estamos instruindo agora, que pode fazer um trabalho estrondoso. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Eu não posso segurar teu crescimento. Eu não posso falar assim, não vou ensinar tudo que eu sei, porque vai que essa pessoa cresça mais. Não, quero que cresça, tem que crescer. Eu sempre cobrei isso dos mais de 400 pastores que nós fizemos. Eu não vou dar nomes aos pastores que nós preparamos, por questão de ética, porque eu fiquei na IGD 26 anos e lá eu preparei mais de 400 pastores, né? Se você olhar Mato Grosso, Rondônia e Acre, né? Se trocaram agora nos últimos 10 anos, mas até 2010, que foi o tempo que eu fiquei, de 95 a 2010, de 95 a 2010, que foi quando eu saí para a África do Sul, nós preparamos mais de 400 pastores. Que hoje trabalham em Rondônia, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Alguns estão em outros estados, foram trocados, mas foram pessoas que Deus nos usou para levantar. E eu fico feliz com esses pastores, fico feliz. Se eles não reconhecem, também eu fiz para Deus. E lá na glória, lá no céu, nós vamos receber a recompensa se eles trabalharem com fidelidade, se eles não se tornarem como os filhos de Eli. Porque os filhos de Eli eram sacerdotes, só que os filhos de Eli, diz a Bíblia, que eles eram maus. Os filhos de Eli eram sacerdotes, mas eles eram ímpios e não se importava com o Senhor. Será que você tem se importado com o quê? Com a fama, com o dinheiro, com as ofertas que as pessoas dão? Eu sempre fui criticado por isso, né? Sempre fui criticado porque eu nunca coloquei a oferta na frente da prioridade que é Deus e sua palavra. Eu nunca deixei de pregar a mensagem que eu queria pregar porque tinha que pedir oferta. Nunca fiz isso. Nunca fiz. Nunca fiz. Entende? Nunca fiz. Às vezes o pastor chegava, vou falar pastor, para não falar nomes, e chegava e falava assim, daqui a pouco eu vou subir para lá para pregar, e vai lá assim, você tem que conseguir tanto de oferta. E eu falava, eu respeitava, dizia assim, senhor, mas chegava lá e fazia como Deus havia colocado no meu coração para fazer. Não vou chegar lá e explorar as pessoas, não vou chegar lá e maltratar as pessoas, não vou chegar lá e xingar as pessoas, porque eu acredito que aqueles que Deus chama, aqueles que Deus toca, Deus sabe as condições de cada pessoa. Imagina na África do Sul, eu chegar lá e fazer como o pessoal queria que eu fizesse. Não, você tem que pegar a oferta, botar aqui em cima do altar, contar aqui na frente do povo e falar, gente, está faltando X. Gente, como é que eu vou fazer isso num país onde a miséria predomina, onde o mal predomina? Como é que eu vou fazer isso? Enquanto talvez está contando ali pouco, enquanto está contando ali R$300, R$400, dizendo, olha, conseguimos 400, R$300, tem gente ali que não tem um pão para comer em casa, tem gente que não tem a água para beber, tem gente que está 30 dias sem tomar banho, tem gente que vai voltar para casa e não sabe o que comer. Eu não teria coragem de fazer isso. Eu nunca fiz e não vou fazer. Fui criticado por não fazer. Você não sei o quê. Tudo bem, Deus me julga então. Mas uma coisa é certa, eu quero fazer a obra de Deus com excelência. Sabe por quê? O dia que você e eu chegarmos diante de Deus, nós vamos prestar conta não só do trabalho que nós fizemos, mas nós vamos prestar conta das almas que nós não ganhamos ou daquelas que nós tiramos da igreja. Porque tem pastor que põe mais gente para fora da igreja do que para dentro. E alguns até ainda falam assim, se não quer ficar aqui comigo, procura outro lugar para você ir, porque aqui é assim. Você está esquecendo, né? As ovelhas não são suas. Você não é dono da igreja, você não é dono das ovelhas. As ovelhas são de Cristo. Você vai pagar um preço por isso.
As ovelhas que você fez desviar, você vai pagar por isso. Ezequiel 34, talvez você nunca leu. Deveria ler. Jeremias 23, talvez você não conhece. Precisava conhecer. Para você poder, Tito 2, precisava conhecer. Para você poder amar essas pessoas, respeitar essas pessoas, cuidar dessas pessoas. Então Samuel continuava servindo, mas os olhos de Eli estavam já fechando e ele não conseguia enxergar e já ficava apenas no seu aposento. Mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de Eli, mesmo já não conseguindo enxergar mais, não explicou para Samuel como ouvir a voz de Deus. E a nossa mensagem aqui hoje é: eu quero ajudar você a entender a voz de Deus. Quero que você entenda o seu chamado, entenda o seu ministério, entenda como é que Deus te chama para você estar no ministério, tá bom? Próximo sábado teremos mais aqui, vou continuar falando sobre Samuel, tá bom? E aí você vai, com certeza, desenvolver. Primeira coisa, você vai saber como é que eu sou chamado por Deus para fazer a obra. Como é que eu sou chamado por Deus? Como é que eu sei que eu sou chamado por Deus para fazer a obra? Eu vou te explicar no próximo sábado, tá bom? Deus te abençoe rica e abundantemente. Vejo você no nosso próximo Fazendo a Obra de Deus com Excelência. Deus te abençoe, um grande abraço e até lá.